Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da SBTMO e hoje nós vamos apresentar a segunda parte do webinar de gerenciamento de dados. Para esta oportunidade, falaremos em duas partes sobre o tema do gerenciamento de dados. Na primeira parte, conversaremos sobre o CIBMTR, inclusão de novos centros, a apresentação do passo a passo em como se afiliar e outras informações relacionadas. Para essa primeira parte, temos a honra de receber a palestrante internacional Monique Amy, que é coordenadora de pesquisa clínica do Center for International Blood and Marrow Transplant Research, o CIBMTR. Ela possui especialização em atendimento ao cliente para os centros do CIBMTR. Receberemos também Cíntia Correia, que é biomédica, coordenadora do grupo de gerentes de dados da SBTMO. Cíntia é pós-graduada em patologia clínica, com ênfase em imunoquímica pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela é especialista em data science e informática para a área de saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein em 2019. Ela é gerenciadora de dados da oncohematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Na segunda parte, conversaremos sobre a coleta e registro de dados em TCTH, estratégias e ferramentas para otimizar a qualidade da informação. Para debater o assunto, receberemos Bruna Letícia, que é enfermeira, coordenadora do grupo de gerentes de dados da SBTMO, especialista em enfermagem em oncohematologia e TMO. Ela também é coordenadora de enfermagem do setor de oncohematologia e transplante de células troncohematopoéticas e gerenciadora de dados na Biosana Serviços Médicos. Para essa segunda parte, receberemos também Elis Neves, que é analista de sistemas, coordenadora do grupo de gerentes de dados da SBTMO. Ela é mestre em informática, com ênfase em informática aplicada à saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2001. Ela atua como técnica de TI no setor de gestão da informação e informática e gerente de dados no serviço de transplante de medula óssea do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Nós gostaríamos também de dar alguns recados e convidar a todos para se inscreverem em um dos cursos na programação pré-congresso do Congresso da SBTMO 2020. Vai acontecer o 5º encontro de gerenciamento de dados na terça-feira, dia 27 de outubro. Gostaríamos também de convidá-los a submeterem os seus trabalhos científicos no Congresso da SBTMO, onde haverá uma categoria também para os gerentes de dados. Nós desejamos a todos um ótimo webinar. Hoje vou apresentar como tornar-se centro do CIBMTR, passo a passo. O primeiro passo, os centros deverão preencher o formulário New Center Information Form para solicitar a afiliação e se tornar um centro do CIBMTR. O segundo passo é assinar o contrato de transmissão de dados, o MHA, e enviá-lo ao Departamento de Contratos do NMDP e preencher os formulários do Departamento Financeiro. O terceiro passo será, no futuro, treinamento para Formsnet 3, o portal do CIBMTR, e o CIBMTR Center Support. O quarto passo é trabalhar com o CIBMTR Center Maintenance para criar as contas para acesso para toda a pessoal no centro, no Formsnet 3 e o portal do CIBMTR. O quinto passo é um estudo que vai apresentar a Cíntia. E isso vai ser depois de minha apresentação. O primeiro passo, providenciar informações essenciais. O formulário de novo centro de CIBMTR é 4 páginas e está configurado enviar-se por CIBMTR Center Maintenance através do botão Submit Form by Email. As informações essenciais estão na primeira parte, na primeira página. O nome oficial do endereço do centro, endereço do sítio da internet, números de referência ou identificação com outras organizações, identificar o prontuário eletrônico, se tiver,
a idade dos pacientes do centro, os tipos de formulários que o centro quer fazer, e pode ser o TED ou CRF, vamos explicar tudo isso, e os tipos de terapias celulares realizados no centro, se fizer. Qual tipo de formulários? A decisão de fazer os formulários TED ou CRF é tomada pelo diretor médico do centro de transplante e indicada no formulário. Algumas considerações importantes são quantidade de transplantes feitos pelo centro. Se fazem muitos transplantes, será mais difícil relatar dados, sobretudo se fazem o CRF. O número de gerentes de dados que o centro dedicará para inserir dados. Isso é importante porque muitas vezes enfermeiras que fazem a função de gerente de dados e tem outra função no hospital também. Se o centro precisar de um reembolso para preencher os formulários, e os tipos de benefícios desejados do CIBMTR. Ok, a escolha dos formulários TED ou CRF. O centro tem que ter sucesso no envio dos dados com o CIBMTR. Isso é o que queremos. A escolha entre TED ou CRF é uma decisão feita por o centro. O centro não tem que enviar dados para todos os tipos de transplantes que realizam no centro. O centro pode escolher diferentes tipos de formulários para cada tipo de transplante. Então, os centros que enviam dados no CRF para qualquer tipo de transplante terão os benefícios do centro CRF, como presidir comitês de trabalho, ser membros do comitê executivo com privilégios de voto, etc. Se o centro escolher enviar dados sobre um tipo de transplante, terá que enviar dados para todos os pacientes que recebam esse tipo de infusão. É decir, que se tem todos os otólogos têm que reportar sobre todos os otólogos sem pular nenhum paciente. O algoritmo de seleção é muito importante, porque a escolha do CRF não quer dizer que todos os pacientes vão ter formulário CRF. Cada caso é determinado pelo algoritmo do FormSNAT 3 e depende dos dados inseridos no formulário pré-TED, o 2400. Existem muitas variáveis, como a idade do receptor, a doença, o consentimento, tipo de transplante. Tem muitas variáveis e o algoritmo vai selecionar o TED ou bem o CRF. O uso dos dados das séries TED e CRF são um pouco diferentes. Os dados do CRF serão tipicamente os que se incluem em estudos de pesquisa. Os dados do nível TED podem ocasionalmente ser usados em estudo, mas mais por contar quantos transplantes feitos por o centro e os dados básicos dos transplantes. Quando apropriado, o CIBMTR compartilhará dados com outro registro, como o Inventório Nacional de Sangue de Cordão Umbilical, outro registro. O centro pode participar do programa de análise específica do centro de transplante, o que se chama TCSA, Transplant Center Specific Analysis. A segunda e terceira página, o pessoal do centro que tem que identificar são o diretor médico do programa e o gerente de dados principal. Isso pode ser a mesma pessoa se é um centro pequeno e não faz muitos transplantes, pode ser que o diretor médico vá ser o gerente de dados também. Temos centros desse
desse jeito. Opcional, pode identificar outras pessoas que vai trabalhar com o FormsNet 3 ou o portal do CIBMTR. Os data managers, os gerentes de dados, administrador do centro, etc. E uma pessoa do departamento financeiro do centro pode ajudar com fazer os formulários do departamento financeiro. O segundo passo, o contrato e os formulários financeiros. O contrato MHA é um contrato para compartilhar os dados com o CIBMTR. É um contrato principal de envio de amostras e dados de saúde, e isso significa Master Healthcare Data and Sample Submission Agreement. Tem que ser feito antes de enviar os dados para o CIBMTR. Temos traduzido por português e estão no mesmo papel lado a lado. E o contrato explica as responsabilidades do CIBMTR e NMDP igual às responsabilidades do centro. O uso dos dados e o uso das amostras. Principalmente amostras são feitas nos Estados Unidos para o repositório. Então, possivelmente não aplica para os centros do Brasil. O acordo com o CIBMTR, como faz por fazê-lo, o centro deve proceder assim. O centro é enviado o MHA por o NMDP e o centro pode enviar dúvidas ao NMDP se tiver. Depois de esclarecer todas as dúvidas, então o MHA é assinado pelo centro e o centro envia o contrato ao Departamento de Contratos e depois o Departamento de Contratos assina uma cópia e devolve ao centro. O pagamento dos formulários CRF é feito em concordância com os pagamentos que estão deslineados no manual do CIBMTR e está todo o tempo atualizado no manual. Os requisitos do departamento financeiro são os formulários necessários para o reembolso. Se o centro fizer o CRF ou se fizer algumas terapias celulares, os formulários de imposto de W-8 para a documentação do Internal Revenue Service dos Estados Unidos, os impostos, e o formulário de informação de fornecedor internacional, com detalhes do centro para os pagamentos. O terceiro passo é treinamento para os centros novos, e isso vem no futuro próximo. O treinamento para os gerentes de dados e o gerente de dados principal no FormsNet 3, o portal do CIBMTR, o CIBMTR Center Support, e para o gerente de dados principal, o FormsNet 3 Security Toolset e o Network Partner Portal. O quarto passo, as contas de usuário para os aplicativos do CIBMTR. O aplicativo FormsNet 3 é usado para inserir dados e reportar os transplantes para o CIBMTR. E para os novos centros, o CIBMTR Center Maintenance criará o acesso ao FormsNet 3 no novo Network Partner Portal para o gerente de dados principal. E depois, o nome de usuário será enviado por e-mail do NMDP Service Desk. E as instruções de Okta-Verify serão enviadas pelo CIBMTR Center Maintenance ao gerente de dados principal. E a configuração de usuário no FormsNet 3
será feito pelo CIBMTR Center Maintenance. O acesso aos aplicativos do CIBMTR é feito o gerente de dados principal por o CIBMTR Center Maintenance. Depois de treinamento com o gerente de dados principal, o gerente de dados principal tem as seguintes responsabilidades: criar as contas para os novos usuários de FormsNet 3, o portal do CIBMTR e o CIBMTR Center Support no Network Partner Portal. O diretor médico do centro deve ter uma conta se vai usar o FormsNet 3 ou não, porque o portal do CIBMTR tem ferramentas que são muito úteis e os centros têm que usar para analisar seus dados e para usá-lo. É uma coisa que tem visualizações e diferentes ferramentas. O diretor médico do centro terá uma conta, os gerentes de dados terão, os médicos do centro e outras pessoas que querem usar o portal do CIBMTR terão que ter contas criadas no Network Partner Portal. E depois, os usuários são configurados no FormsNet 3 pelo gerente de dados principal. Temos autenticação multifator e usamos o Okta-Verify. E isso é para a segurança do acesso ao FormsNet 3, para que temos só as pessoas autorizadas acessando o aplicativo. Após o login como nome do usuário e senha, é necessário verificar através da aplicação Okta-Verify, usando notificações tipo push enviadas ao celular do usuário. As instruções são disponíveis no CIBMTR Center Support no Knowledge Base e pode ter ajuda com isso com CIBMTR Center Support por a equipe de CIBMTR Center Maintenance ou também por Be The Match Service Desk. A configuração do aplicativo Okta-Verify é muito fácil. Na primeira vez que acessar o aplicativo de FormsNet 3 ou o portal da CIBMTR, será solicitado a configuração. Verá duas opções, Okta-Verify e RSA Secure ID. Deve selecionar o Okta-Verify e seguir o processo de instalação e seguir os passos no computador e o celular. E depois está tudo feito. O quinto passo é por Cynthia e ela vai apresentar tudo que tem que ver com o estudo registro multicêntrico de transplantes de células tronco hematopoéticas. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Cíntia. Obrigada, Monique. Excelente aula. Então, eu fiquei responsável por apresentar o quinto passo, que é a regularização de envio de dados brasileiros ao CIBMTR através aí da aprovação de um trabalho científico, que inclusive foi aprovado pela CONEP em 2019, chamado Registro Multicêntrico de Transplantes de Células Tronco Hematopoéticas, Autólogos e Alogênicos, para doenças malignas e não malignas realizados no Brasil e relatados no CIBMTR. Próximo. Bom, então vocês já viram esse slide, são 5 passos, eu vou apresentar o quinto, próximo. E o objetivo é fazer com que esse estudo aí fique conhecido pelo Brasil todo, convidar os centros que não fazem parte, apresentar alguns resultados e boas práticas na conduta aí do estudo em cada centro. Pode passar.
A gente precisa entender que hoje no Brasil existem 2 estudos que usam a base do CIBMTR para coleta e extração de dados. O primeiro é este, que eu irei apresentar para vocês, e o segundo é o Aplo Idêntico, que hoje a gerente de dados responsável é a Mari Belo, tá? Esse segundo, ele contempla somente os transplantes alogênicos, e o primeiro, o autólogo e alogênico. Lembrando que são 2 submissões, né, 2 aprovações, para você fazer parte, 2 TCLEs, TALEs, então aí eu gostaria de deixar ciente todos os centros que querem fazer parte dessas iniciativas aí nacionais. Próximo. Bom, a gente não pode, pelo menos, citar... Só um minuto. Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei ainda que vai entrar em vigor no Brasil, né? Entraria esse mês, mas por causa da pandemia, houve aí a postergação do prazo. É uma lei que se trata da tratativa, que se trata, né, de como a gente lidar com os dados pessoais dos nossos pacientes, por exemplo. Então, essa lei ela foi respaldada numa lei europeia, que já está em vigor desde 2018, e agora o Brasil vem se adaptando para ir cumpri-la. Então, eu gostaria também de fazer um convite aos centros para se adequarem, para saber como é que os seus centros estão aí se adequando para quando essa lei iniciar no país. Próximo. Bom, quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que entender que hoje a pesquisa do país ela é regulamentada, né, pela Resolução 466, aprovada em 2012. Próximo. E no país existe a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ela tem várias atribuições, dentre elas ela podemos fazer uma analogia, a matriarca, né, a que cuida dos CEPs, né, dos Comitês de Ética em Pesquisa brasileiro, e também ela tem uma função de avaliar alguns tipos de projetos relacionados aos seres humanos. Gostaria de destacar aqui o 7º item, que fala o seguinte: pesquisas com coordenação ou patrocínio obrigado originados fora do Brasil, executados aqueles com copatrocínio do governo brasileiro. Esse item fez com que o nosso projeto fosse aí apreciado pela CONEP, já que existem aí níveis de centros que registram no CIBMTR, aqueles que recebem, né, o reembolso do registro. Então, a partir daí, nós submetemos o trabalho para a CONEP, fizemos as adequações devidas e aí tivemos a aprovação da instância maior de pesquisa no país em 2019. Próximo. E nós temos os CEPs, né, que são os Comitês de Ética em Pesquisa, provavelmente tem um CEP aí no seu centro, eles têm várias atribuições, mas aí eu gostaria de evidenciar o que faz com que a gente submeta, né, esse trabalho, que é envio de dados a um sistema norte-americano, que é a revisão de dados, revisão de banco de dados e revisão de prontuários. Próximo. Bom, como é que acontece a tramitação, né, de documentação hoje no Brasil em relação à pesquisa? Existe uma plataforma online chamada Plataforma Brasil, você precisa aí se cadastrar para submeter o seu trabalho ao CEP da sua instituição. Próximo. E aí, esse fluxograma, ele é bem interessante, né? Então, como funciona? Então, o pesquisador principal, ele submete, né, o trabalho científico na Plataforma Brasil, com as documentações que o CEP pode solicitar a mais, tá? E aí, quando ele submete, passa pela secretaria do CEP, depois vai para a indicação de relatoria, aí o relator emite um parecer, vai para a reunião do colegiado, após essa reunião, emite aí o parecer consubstanciado, né, o parecer de aprovação. Se houver aí uma adequação, isso vai ser apontado, vai ser indicado na Plataforma Brasil.
Para os estudos multicêntricos, quando o PI, o investigador principal, ele submete o projeto na Plataforma Brasil, ele já indica na própria plataforma os investigadores principais dos centros participantes, né? E aí, depois dessa aprovação do CEP local, isso é replicado via Plataforma Brasil aos CEPs participantes. E aí, chega no perfil do investigador principal do centro participante, ele vai fazer a mesma adequação que o PI fez, né? De acordo aí com a documentação que o CEP do centro participante solicita e envia aí para aprovação final. Pode passar. Lembrando aqui, como a Monique já explicou, existe um contrato do CIBMTR, e aí na cláusula 4 fala aí da necessidade do centro do país adequar, né, de acordo com a lei, no caso brasileira, para que a gente faça essa prática, esse envio de dados de acordo com a lei nacional ao registro norte-americano. Isso no item A. No item B fala de TCLE, TALE, que são os termos que nós usamos para consentimento, né, dos pacientes, dos responsáveis, e aí poder fazer a inserção de dados de forma correta. Próximo. A timeline do nosso projeto. A gente teve a primeira aprovação no mês 3 de 2017. Iniciamos com 13 centros, certo? E aí, no mês 4 de 2019, a gente submeteu para a Conep o projeto, o motivo pelo qual eu já expliquei, né? Porque a gente tem aí um reembolso financeiro do CIBMTR e atualmente nós temos 28 centros. Você fala, nossa, Cíntia, quanto tempo de 2017 até 2019 para Conep aprovar? Não, na realidade, quando a gente contactou a Conep em 2017, não houve um esclarecimento que havia esse reembolso. Então, eles responderam para nós que não havia necessidade da aprovação do projeto. Em 2019, nós fomos questionados por um centro participante e aí enviamos um e-mail mais detalhado. Aí eles pediram para que a gente enviasse uma carta. Nós enviamos essa carta explicando de forma resumida, o que a Monique acabou de explicar, e aí eles pediram aí para que a gente submetesse via Plataforma Brasil o projeto. A gente demorou aí uns 15, 20 dias para responder, eles nos responderam, pediram algumas adequações, e aí nós recebemos a aprovação final. Então, hoje a gente tem a instância maior de pesquisa no país, né, aprovou essa prática de envio de dados ao CIBMTR. Próximo. Bom, o objetivo principal do projeto é estudar características clínico-epidemiológicas, desfechos e complicações de pacientes submetidos ao TCTH aparentado, não aparentado, autólogo, os aplidênticos, e também contempla as doenças malignas, não malignas, todo tipo de condicionamento, né, pacientes adultos e pediátricos. O desenho do estudo é retrospectivo e prospectivo. Cíntia, e quando chegar em 2027, provavelmente nós faremos uma emenda aumentando o tempo do projeto, porque a ideia é fazer com que a gente tenha uma base consolidada brasileira através do registro do CIBMTR. Próximo. Bom, TCLE e TALE, o que nós temos aprovados nesse estudo, né? Nós temos o TCLE para pacientes adultos, para pacientes pediátricos nós temos 2 TALEs, nós estratificamos de 7 a 11 anos e 12 a 17 anos, e a aplicação do termo para os pais. Então, para todos os pacientes prospectivos, a gente aplica esses termos. A partir do momento que o seu CEP aprovou, você já pode começar a aplicar esses termos. Gostaria de fazer um agradecimento especial à doutora Adriana Seber, né, que fez com que esses termos aí saíssem até num consenso aí da parte dos médicos pediátricos, e a doutora Carmen Bonfim, que sempre nos apoia nessa questão de coleta de dados. E o retrospectivo, né, porque começa em 2004, isenção total? Não. Isenção é somente para os casos de pacientes que foram a óbito ou que você tentou algum tipo de contato, tá? E não conseguiu, perda de follow-up.
Se o paciente segue no teu serviço, você aplica o termo, ou se você tem algum tipo de contato, a possibilidade de contactá-lo, então aí o correto é você enviar esse termo, ele ter ciência que você está usando o dado dele para a pesquisa. Próximo. Bom, aqui eu coloquei algumas estratégias que foram desenvolvidas, né, ao longo do tempo e que deram força para esse projeto. Então, quando a gente pensa em contratos, parcerias, a gente pensa na SBTMO com o CIBMTR, parceria da SBTMO Brasil e FACT. Então, o FACT é uma acreditação de terapia celular, transplante de medula óssea, que o Brasil vem pleiteando aí para alcançar todos os tipos de centros, né? E aí, dentro dessa acreditação, você tem o padrão B9, né, onde é a responsabilidade do centro de enviar os dados ou ao CIBMTR ou ao ABMT. Tá? A gente melhorou muito a nossa comunicação como gerente de dados através da comunicação via WhatsApp e também com a equipe da Tati, do Igor, da Val, que é a imprensa da SBTMO. Aqui eu destaco o trabalho da AME, que vem dando aí um treinamento importante para o país, né? E as duas enfermeiras que iam até os centros ministrar esse conteúdo, que é a Flávia e a Renata. Então, elas já me contactavam e falavam assim, esse centro precisa aí entrar nesse estudo. Isso nos ajudou bastante. Para finalizar, o grupo de trabalho que vem dando força aí a esse trabalho, ao que está acontecendo no país. Próximo. Bom, são 28 instituições que fazem parte atualmente do estudo. Todas fazem um transplante autólogo e halogênico. Se o seu logotipo não está aqui, então venha fazer parte desse movimento do país, desse projeto que é de suma importância, não só para conhecimento de desfecho, mas principalmente para a qualidade de vida do paciente. Próximo. Aqui, né, a gente consegue enxergar por região os participantes do registro desse estudo. Então, 75% da região sudeste, 18% sul e 7% nordeste. Né, o sudeste, realmente, ele tem uma concentração maior de centros no país e é assim que a gente consegue hoje visualizar os participantes do estudo. A gente também conseguiu fazer com que a gente conseguiu avaliar, né, o número de transplantes registrados no RBT em 2019 de acordo com esses 28 centros. Então, 60% dos centros registrados no RBT em 2019 são dos centros participantes desse estudo do CIBMTR. Nem todos os centros, eles estão ativos, tá, ao CIBMTR. Alguns estão entre a etapa 1 e 4 que a Monique descreveu, mas já está aí caminhando com a conformidade. Próximo. Bom, esse slide ele é muito interessante. O Dr. Marcelo Baschini ele mostrou no primeiro webinar o modelo, né, proposto de banco de dados para o Brasil. Então, você assina o MHA, que é o contrato, certo? Aí você passa pelas 4 etapas, tem os acessos ao Formsnet 3, onde você insere os dados no registro norte-americano, e depois você vai ter um acesso aí do portal do CIBMTR e vai conseguir extrair os seus dados através do Data Back to Center. Então, o centro ele consegue somente visualizar os dados do seu centro. Eu, por exemplo, sou do ICE, não consigo visualizar os dados do Hospital Amaral Carvalho de Jaú do Under. Então, gostaria de deixar isso claro. E esse estudo, ele usa realmente essa metodologia. A gente não tem a planilha paralela ou outro registro para extrair os dados. A gente realmente está usando o Data Back to Center. E isso vem dando certo, como também vem dando certo no projeto Aplidêntico. Próximo. Bom, dados preliminares, né? Então, em 2019, a gente submeteu um resumo de acordo com esse trabalho, né, aprovado pela CONEP, onde 7 centros enviaram as planilhas pelo Data Back to Center. O Ander Simeone, ele é o analista de dados do projeto e
foi muito bom, porque a gente conseguiu aí, em 2 semanas, realizar esse trabalho. Então, a gente fez uma análise do primeiro TCTH de 3.994 pacientes, tá? Aqui embaixo tem a referência de onde foi publicado esse trabalho, e a gente conseguiu ver que a predominância dessa população estudada foi mieloma múltiplo, transplante autólogo, e as outras duas, as leucemias, com predominância, de acordo com a literatura, de transplante alogênico. Próximo. Aqui também, na mesma população estudada, a gente vê predomínio aí nas doenças malignas e, por faixa etária, o predomínio em pacientes adultos, né? Igual ou acima a 18 anos. Próximo. Bom, curva de sobrevida, né? O objetivo dessa apresentação não é mostrar, focar nos resultados do estudo, mas a gente vê aí diversos gráficos, análises que nós podemos fazer com o Data Back to Center. Então, tem uma sobrevida de transplante alogênico para doenças oncohematológicas, LMA, LLA e SMD, na pediatria, de 377 pacientes. A gente estratifica por aparentado idêntico, aparentado mismatch, lembrando que o haploidêntico está aqui nesse grupo, e o não aparentado. E aí, quando a gente vê o P não é significativo, não teve aí, entre os 3 grupos, uma sobrevida melhor quando comparado um com o outro. Mas aí, quando a gente faz a análise para pacientes adultos, é perceptível que tem um P significativo. Então, o aparentado idêntico, ele tem uma sobrevida melhor em relação aí ao aparentado mismatch. Próximo. Bom, esse gráfico foi um gráfico muito incentivador quando o Dr. Marcelo Pasquini apresentou, né? O Ander até brincou assim, esse é o meu gráfico favorito. Eu falei, Ander, esse gráfico, ele demonstra aí o esforço de 4 anos do Brasil. Então, a gente vê aí uma ascensão de número de dados, né, sendo registrados na plataforma do CIBMTR, e também é proporcional ao número de centros que vem se afiliando e se tornando ativo. Próximo. Então, você me pergunta, Cíntia, tudo bem? Eu quero fazer parte. Então, você precisa aí determinar quem é o investigador principal do seu centro. Ele precisa ter um cadastro na plataforma Brasil, né? Aí você me contacta também o grupo, eu faço parte do grupo de trabalho do gerente de dados do Brasil, passo o nome completo, CPF e o CNPJ não da instituição, é do CEP que avaliará o projeto por vocês, tá bom? A carta convite foi uma iniciativa, a Elis foi aí a mentora da ideia, uma excelente ideia, que foi startada via SBTMO, convidando todos os centros para fazer parte tanto do projeto multicêntrico, esse maior, né, quanto do haploidêntico. A gente pensa aí em startar novamente, né, para recrutar mais centros para os estudos e para ser aí um incentivo nacional. Próximo. Então, já finalizando, o que a gente pode concluir, né, com tudo isso que eu mostrei para vocês? Bom, pode-se concluir que a coleta e a extração de dados por meio do registro do CIBMTR viabilizou a análise preliminar do estudo. Então, a ferramenta do Data Back to Center, ela funciona. A gente precisa ainda fazer uma série de adaptações, mas, assim, o Dr. Marcelo Pasquini, o CIBMTR, eles estão conscientes e estão trabalhando nisso. As estratégias, ao longo dos anos, elas deram força a esse trabalho, desde os contratos, da melhoria de comunicação, dos GDs e etc. A aprovação pela CONEP, ela foi e é um facilitador, né, para os centros que queriam e querem fazer parte do CIBMTR. Então, você tem aí um projeto pronto, esperando a tua participação. Cíntia, eu sou obrigada a participar? Não, você não é obrigado a participar. Entretanto, você tem que fazer toda essa parte burocrática, tá? E o número de centros que fazem parte do estudo representou uma porcentagem maior do que 50% dos transplantes realizados no Brasil em 2019, registrados no RBT. Próximo. Para a perspectiva futura, o que nós queremos? Nós queremos inserir 100% dos centros que realizam transplante de medula óssea no Brasil, né, liberado pelo Sistema Nacional de Transplante, no projeto, né, de envio de dados do Brasil ao CIBMTR.
né, conhecer aí os desfechos brasileiros de acordo com a devolutiva desses dados, tá? Viabilizar mais estudos multicêntricos, né, contribuir com a sociedade científica do Brasil e mundial. Consolidar cada vez mais o grupo dos gerentes de dados do Brasil, e aí, como nós estamos aí pleiteando, trabalhando, conseguir a acreditação do FACT para todos os centros brasileiros, lembrando que um dos padrões é fazer com que a gente insira dados no sistema norte-americano ou europeu, como o Brasil vem optando pelo CI-BMTR, então é uma boa opção já se preparar para isso. Próximo. Então, essa foi a última foto que nós tiramos juntos em 2019, esse ano será virtual, será tão bom ou melhor, né, o encontro dos GDs. Próximo. E aqui é o meu contato e o contato dos gerentes do Brasil aí, para que você faça parte dos nossos estudos. Obrigada, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Cíntia. Agora eu convido a Bruna que começa, certo? É a Bruna ou é a Elis? É a Elis. Oi, Elis, seja bem-vinda. É você quem está exibindo, é a Bruna, né? Isso. Tá bom. Vocês querem que eu vá passando os slides? A Bruna passa, como vocês preferem. Deixa eu ver se eu consigo, não, né? Tanto faz. Tá bom. Se vocês precisarem, eu tô aqui. Pelo que eu compreendi, a Bruna tá passando os slides. Boa apresentação, Elis e Bruno. Obrigada, Igor. Imagina. Boa noite a todos. Meu nome é Elis e agora que já conhecemos o passo a passo para a filiação ao CIBMTR e também para a participação dos projetos multicêntricos, Bruno e eu falaremos sobre coleta e registro de dados em transplante de células tronco hematopoéticas e estratégias e ferramentas utilizadas para otimizar a qualidade das informações. Próximo. Bom, não podemos falar em coleta e registro de dados sem pensar na qualidade da informação, pois hoje ainda coletamos e registramos infinidades de informações em papel, que são os prontuários físicos, em sistemas hospitalares, bancos de dados e registros nacionais e internacionais, e assim temos vários formatos de dados. Então hoje a gente tem uma necessidade muito grande de investimentos nessa área, utilizando padrões e segurança da informação, visando a interoperabilidade entre os diferentes sistemas e registros, pois dados de qualidade geram conhecimento consistente, viabilizando assim a qualidade de atenção aos nossos pacientes. Próximo. Então, nosso objetivo hoje é conscientizar sobre a necessidade de um registro de dados consolidado no país para atender os órgãos brasileiros de controle e a produção científica nacional e internacional, bem como nortear os novos centros de transplante e novos gerentes de dados na estruturação do serviço para o reporte de dados e ao CIBMTR. E, finalmente, compartilhar ferramentas e estratégias para o gerenciamento e reporte de dados ao CIBMTR. Os nossos centros transplantadores têm o dever, de manutenção das informações do paciente. E também o hospital de origem deve contar com as orientações do centro transplantador e esse com as informações atualizadas quando o paciente volta para a origem, sob pena e até mesmo de suspensão ou perda da autorização para transplante, conforme preconiza o regulamento técnico do SNT. Próximo. Bom, qual que é a situação atual do Brasil? Então, hoje a gente tem, os nossos sistemas hospitalares não são integrados, bem como os dados organizados para transplante pelos centros transplantadores, desculpa. 5. Bem como os dados organizados pelos centros transplantadores, pois cada centro organiza as informações com padrões diferentes. E também a gente não tem hoje um registro de dados consolidados, pois hoje a gente tem a ABTO,
que não é, na verdade, um registro específico para transplante de células-tronco hematopoéticas, porque envolve outros órgãos e não nos permite conhecer linha de tratamento, desfechos e outros. Temos também o REREME, que é um registro de receptores de medula óssea. Temos o LabBMT, que, na verdade, é um relatório baseado nas informações que temos registrados em nossos centros. E também temos o CIBMTR, que é o registro hoje mais completo, que utiliza padrões internacionais de normatização e transplante de células-tronco hematopoéticas. E, assim, diante desse cenário, hoje a gente tem dificuldade para a produção científica e também para atender os órgãos externos, os órgãos de controle. Próximo. Bom, esse slide ilustra bem sobre a realidade do nosso país. Nem todos os hospitais hoje têm um sistema hospitalar. Muitas evoluções dos pacientes ainda são feitas em prontuário físico. Alguns até apresentam sistemas hospitalares, mas são antigos, assim, com muitas informações ainda no formato texto. Outros já apresentam até sistemas mais modernos, como o TASI, e também hoje é uma iniciativa do governo na criação de um aplicativo de gestão para hospitais universitários. Então, a gente pode ver aqui que tem diferentes sistemas hoje que não são integrados. Com isso, ainda dependemos de trocas de relatórios entre os médicos que às vezes são incompletos, dificultando assim que o gerente de dados colete dados dos pacientes transplantados de uma forma completa. Então, o gerente vai ter essa dificuldade para a coleta de dados dos pacientes transplantados. Outro ponto é que cada centro transplantador organiza os dados de maneira diferente, em formatos diferentes, como banco de dados, planilhas, alguns centros já estão utilizando o REDCap, né? Isso tudo dificulta, e tudo isso em formatos diferentes, tem bancos de dados de formatos diferentes também, que não conversam entre si. E tudo isso vai dificultar o trabalho dos gerentes, vai dar um retrabalho quando a gente precisa gerar relatório para diferentes órgãos, para a participação de projetos multicêntricos, para fazer relatórios para o registro latino-americano e também para os órgãos de controle. E também temos diversos registros, como a BTO, EBMT e CIBMTR. Tudo isso causa um retrabalho, porque, por exemplo, para participar dos trabalhos multicêntricos, como há diferentes padrões e diferentes informações, antes da gente submeter, a gente tem que padronizar dados, categorizar, para depois fazer a análise propriamente dita. Próximo. Assim, surgiu a parceria entre o CBMTR, com mais de 45 anos de experiência nessa área, e a SBTMO, para juntos, então, enxergar os resultados dos transplantes no Brasil, trazendo informações com qualidade e segurança, promovendo os novos estudos e trazendo melhores resultados para os nossos pacientes. Próximo. Mas alguém pode nos perguntar, tá, mas por que ser afiliado ao CIBMTR? Não poderíamos criar, então, um registro nacional? A resposta é que o desenvolvimento de um registro nacional deveria possibilitar a integração com outros registros, inclusive com o registro internacional, pois senão ainda continuaríamos tendo retrabalho na manutenção de um registro nacional, né? Teria que registrar tanto no registro nacional como no registro internacional. E também essa criação de um registro necessita de muito planejamento, além do que apresenta alto custo, inclusive custo de manutenção. Temos vantagens como o CIBMTR utiliza padrões internacionais de dados para diagnósticos, tratamentos e outros. E a padronização vai facilitar a geração de relatórios para os órgãos de controle. O CIBMTR apresenta também uma infraestrutura para treinamento, material de apoio, suporte para dúvidas, e também hoje a gente conta com o apoio da Monique, que está falando super bem português e quebra um pouco a barreira da língua. Próximo. Outra vantagem para o centro afiliado
é a visibilidade nesta área, pois possibilita a participação da produção científica nacional e internacional. Temos ajuda de custo para a participação dos gerentes de dados no Tandem, atualmente conhecido, na verdade, como TCT Meeting, que é um encontro anual que vai reunir profissionais de saúde para um programa científico completo na área de transplante. Também temos apoio financeiro para centros CRF, e esse apoio financeiro permite até que alguns centros mantenham atividade de coleta e registro de dados e também possibilidade de devolutiva dos dados para a produção científica dos centros. Próximo. Bom, como esses dados são tratados? É um ciclo, né? Quanto mais dados, mais informações relevantes vamos ter, né? E a partir do momento em que se adquire conhecimento pelo conjunto de dados, temos a melhoria do processo. E esse conhecimento permite a produção científica, né? Recebemos os dados prontos para análise e ainda há a possibilidade da integração de diferentes formatos e fontes distintas através do uso de ferramentas de BI, que são ferramentas assim que podem auxiliar na gestão da saúde, permitindo diferentes análises e relatórios, né, que auxiliam na gestão da saúde, e junta fontes de diversas fontes. Então, estamos estudando essa possibilidade que pode ser adotada por todos os centros afiliados. Próximo. Bom, queria finalizar a minha parte da apresentação falando que, além de adotarmos um registro consolidado contra padrões estabelecidos com segurança da informação, temos que buscar sempre a qualidade da informação. Então, a Bruna vai nos dar dicas que já utilizamos para quem vai iniciar o registro. Obrigada. Obrigada, Elis. Então, vamos lá. Agora que a nossa intenção era que cada pessoa, cada representante de algum dos centros de transplante se sensibilizasse com tudo isso que a gente mostrou e resolvesse colocar resolvesse ter a ideia de iniciar o seu reporte de dados no CIBMTR. Então, gerou a ideia, o chefe da equipe decidiu que vai colocar os seus dados no banco e vai levar essa notícia para a sua equipe. E a partir daí começa a gerar diversos pensamentos contraditórios. Um fica desesperado, meu Deus, socorro, como é que nós vamos organizar tudo isso? O outro pensa, nossa, a gente vai precisar de um auxílio, de um gerente de dados. Mas, poxa, isso é bacana, a gente vai conseguir contribuir para a melhoria do transplante no mundo, a gente vai conseguir enxergar os nossos dados de uma maneira melhor. E aí, como é que a gente começa a estruturar tudo isso? A gente colocou aqui em passos também, alguns já foram falados, mas a primeira coisa de tudo, antes até de contatar a Monique, de contatar a Cíntia, é levantar as necessidades estruturais e pessoais do seu centro de transplante. Então, vamos pensar, quantos transplantes o meu serviço faz num ano? Será que um gerente de dados é suficiente? Vai conseguir organizar? Vai conseguir coletar todos esses dados e reportar todos esses dados? Bem, se eu preciso ter uma pessoa nova na equipe, um cargo novo, né, um gerente de dados, ele vai precisar de um computador, de uma sala, de um espaço, ele vai precisar conectar com a internet, ele vai precisar de um e-mail, eu vou precisar de uma impressora, de um scanner, eu vou precisar que ele tenha acesso às áreas do hospital. Então, vamos pensar como é que é o meu centro de transplante e o que eu preciso estruturar para que esse serviço comece a funcionar. E aí, a partir daí, vamos contatar a Monique, fazer todos os passos que ela já nos ensinou, vamos contatar a Cíntia para incluir no projeto multicêntrico e vai contatar o nosso grupo de trabalho dos gerentes de dados para que a gente possa incluir o seu data manager, a sua equipe, no nosso grupo de WhatsApp, no nosso mailing para vocês receberem e-mails com comunicação sobre informações e treinamentos. Nesse grupo dos gerentes de dados pelo WhatsApp, a gente troca bastante informação. Sempre que alguém tem alguma dúvida de como reportar ou
não está conseguindo fazer alguma coisa, a gente tenta ajudar a pessoa, sempre tem gente agregando, um troca informação com o outro e é sempre muito positiva essa troca. Se você está iniciando esse reporte de dados, você pode verificar perto do seu centro, já tem algum outro centro de transplante que já reporta os dados para o CIBMTR? Então, que tal marcar uma visita, verificar como é que esse centro trabalha, para que o seu gerente de dados compreenda melhor, para que ele se sinta mais confortável para começar todo esse processo que é novo e que é um pouco trabalhoso no início. E como essa parte contratual, essa parte da aprovação do projeto multicêntrico demora um pouquinho, você já pode aproveitar o seu data manager ou os médicos da equipe, quem estiver participando, para já ir realizando alguns treinamentos online que o CIBMTR tem disponível no site. Já vou mostrar para vocês como é que faz para acessar. E, enquanto isso, vocês também já podem ir desenvolvendo algum material de apoio para estruturar melhor essa coleta de dados, que a gente também já vai mostrar alguma coisinha, e começar a participar das nossas reuniões online dos gerentes de dados, que acontece uma vez por mês, sempre no final do mês. Então, para fazer o treinamento online, é bem simples, é só acessar o site do CIBMTR, que está aqui, www.cibmtr.org. Lá naquela barrinha bem em cima, a gente tem uma abinha exclusiva para os data managers. E aí aqui tem esses dois links que são bem especiais. Esse daqui dos manuais e guias, onde você encontra um manual para cada formulário que existe no CIBMTR e uma resposta para cada pergunta. Então, o que o CIBMTR espera que você responda para aquela pergunta? Ele coloca exemplos, é uma coisa bem... ajuda muito. Sempre que você fica desesperado, não sabe como responder a pergunta no manual, sempre tem alguma resposta. E essa segunda linhazinha aqui do training, aí ele vai abrir essa telinha que vocês estão vendo, você vem no Learn More, e aí ele vai aparecer diversas opções de vídeos sobre alguns... Opa, me perdoem. Sobre algumas opções, sobre algumas coisas, alguns processos do próprio CIBMTR, aqui sobre alguns formulários especiais e sobre alguns formulários específicos por diagnóstico. São vídeos geralmente de 10 a 30 minutos. Os vídeos são todos em inglês, mas para quem tem muita dificuldade de entender o inglês, tem uma abinha lateral que tem notes. Então, se você colocar no notes, você consegue ler toda a legenda do que está sendo falado, pode repetir o vídeo quantas vezes vocês quiserem, e qualquer um tem acesso, não precisa ter um pré-cadastro para acessar esses vídeos, esses treinamentos. Basta colocar os seus dados pessoais, o seu e-mail, o nome da sua instituição, você vai conseguir acessar. Vamos falar então sobre desenvolvimento dos materiais. Como você já vai ter tido um pouquinho de acesso nesse treinamento que você fez, já viu como são os formulários, mais ou menos, você vai tentar adequar as informações que você vai precisar reportar com o que você já coleta de informações. Então, se o seu centro já é bem estruturado, já tem diversos impressos e registra tudo que é importante, você vai ter um pouquinho menos de trabalho. Se o centro ainda tem algumas dificuldades de prontuário eletrônico, nem tudo fica registrado, algumas coisas não são impressas e acabam se perdendo, talvez você precise criar novos formulários que sejam práticos de preferência para que o médico consiga responder rapidamente ou com facilidade. Vai criar um formulário para cada tipo de diagnóstico, de repente, para coletar as informações bem específicas do pré-transplante, de alguns detalhes que acontecem durante o transplante e o pós-transplante. E criar algumas tabelas de consulta, de classificação de doença, status da doença, Karnofsky, tentar deixar tudo isso muito disponível para a sua equipe, ou ter uma pasta com essas classificações encadernada, ou disponível na rede, disponível no sistema, mandar no e-mail de todo mundo, ou ter acesso pelo celular. Você manda o PDF no celular de toda a equipe e eles têm salvo numa pastinha para acessar rapidamente.
também já precisamos pensar em como criar estratégias para acompanhar o segmento desses pacientes, porque esses pacientes, às vezes, vêm encaminhados para o nosso centro e logo depois que passa o transplante, eles voltam para o serviço de origem e a gente acaba perdendo o contato. Então, o que eu posso estruturar para conseguir resgatar o contato com esse paciente que vai para o centro de origem, não é mesmo? E uma dica aqui, que lá no IBCC a gente já tem, que é uma conta de e-mail dos gerentes de dados e um WhatsApp, que a gente consegue fazer contato com alguns médicos, os médicos de origem, com alguns pacientes, e eles têm uma receptividade bem legal, eles enviam os exames para nós através do WhatsApp ou do e-mail, e facilita bastante. Aqui eu coloquei só um modelinho rápido, mas todo esse material depois, se algum de vocês tiver interesse, manda um e-mail para a gente tenta disponibilizar para vocês, ou para vocês utilizarem, ou para vocês adaptarem. Então, criamos tabelas de classificação de doença, de situação de doença, tudo baseado com o que está descrito no manual do CABMTR. Tem a classificação de performance status, os tipos de condicionamento, classificação da DRI, das toxicidades, do VOD, da DASH aguda e crônica. Então, são fichinhas coloridas que são bem práticas e auxiliam na hora de fazer o preenchimento. E aí a gente conseguiu também disponibilizar lá no celular para todos os médicos, eles conseguem acessar bem fácil. Não tem desculpa para não classificar nada mais agora. E uma coisa que é super importante é que depois que você conseguir estruturar tudo, criar os formulários, criar suas tabelas, fazer uma apresentação para a sua equipe interna. Então, monte lá um momento, um café, uma apresentação e conte para a sua equipe que vocês estão começando a reportar os dados no CABMTR. Desculpa. E qual é a importância de fazer parte desse centro transplantador, do seu centro transplantador fazer parte dessa inclusão de dados? É o momento de você apresentar o seu gerente de dados para a sua equipe, de fortalecer parceria entre os médicos e os gerentes de dados, porque o gerente de dados vai precisar contatar muito o médico para esclarecer uma dúvida. A gente tem que lembrar que o gerente de dados, às vezes, nem é da área da saúde. Às vezes ele não é tem alguns centros de transplante em que o gerente de dados é um enfermeiro, ou é um médico, é um farmacêutico, mas existem alguns outros lugares que o gerente de dados é um secretário, tem alguma outra profissão, é um analista de sistemas, e ele não entende totalmente sobre as coisas de transplante, sobre as classificações, ele vai precisar perguntar até que ele se sinta mais confortável, etc. E esse momento, esse encontro, vocês vão aproveitar para apresentar os novos formulários, apresentar os instrumentos de consulta e mostrar as ferramentas que o CABMTR vai proporcionar de benefício para o seu centro, como o Data Back to Center, que vê os dados de volta, ou o Info Request, que você pode mandar um e-mail perguntando para o banco de dados do CIB o que eles têm de melhor para um paciente com aquele diagnóstico, com aquela idade, que já fez muitos tratamentos, o que tem de melhor no banco, de desfecho melhor, e eles te enviam isso com uma resposta, e a gente vai sensibilizar a equipe sobre a importância de registros claros e completos no prontuário. Então, que tem que melhorar as evoluções, os registros, tem muitas coisas que às vezes ficam perdidas pelo caminho, que a gente só pergunta e o médico só responde verbalmente, mas que essas informações precisam estar registradas no prontuário. E aí agora eu vou apresentar para vocês, mas é muito legal se vocês apresentarem para a equipe de vocês, os dados que são solicitados pelo CABMTR. Então, dados importantes que a gente não pode esquecer. No pré-transplante, os dados que a gente precisa sobre o diagnóstico, então a data do diagnóstico, que às vezes fica desaparecida, a gente não consegue ter acesso, a classificação da doença no diagnóstico, o tratamento, quantos tratamentos ele já fez, quantos ciclos, quando começou, quando que parou,
qual que era o Karnofsky desse paciente quando ele estava começando o transplante, qual que era o status da doença antes de começar o transplante. Todos os exames de diagnóstico, se vocês puderem, às vezes o paciente não quer deixar o exame, tem medo de perder, a gente tira uma cópia ou digitaliza, deixa no prontuário do paciente, porque é importante, o CIBMTR às vezes precisa que a gente anexe um exame do paciente para entender melhor a situação desse paciente. E as comorbidades que eles pedem para a gente registrar antes do transplante são baseadas no HCTCI, que é o índice de comorbidade do transplante. Então, às vezes tem diversas comorbidades registradas no prontuário do paciente, então tem hipotireoidismo, hipertensão, algumas coisas que não fazem parte desse índice de classificação para o transplante. Então, é importante, se vocês conseguirem estruturar uma tabelinha onde o médico possa preencher com xizinho rapidamente quais são as comorbidades daquele grupo que o paciente apresenta antes do transplante. Informações fundamentais durante o transplante. Descrever bem detalhadamente o condicionamento e deixar descrito qual é o tipo, se é um condicionamento mieloablativo, de intensidade reduzida, não mieloablativo, porque às vezes o seu gerente de dados não tem condição de decidir se aquilo que está descrito é mieloablativo ou é de intensidade reduzida. Então, deixem o máximo possível de coisas registradas e descritas. Uma parceria que precisa muito existir entre o gerente de dados e as pessoas do banco de sangue que geram relatórios sobre o produto coletado, porque a gente precisa registrar diversas informações sobre esse produto, o volume, o número de células, a viabilidade, se foi feito cultura, se estava positivo, negativo, se foi congelado, qual foi o método de descongelamento, a hora que iniciou, a hora que terminou essa infusão e se esse paciente teve eventos adversos nas horas decorrentes da infusão. E aqui tem muitos quadradinhos, porque são todas as informações que a gente precisa no segmento desse paciente depois do transplante, no D+100, nos 6 meses, 1 ano, 2 anos e assim sucessivamente. Porque às vezes o paciente não tem essas informações registradas no prontuário, ou às vezes tem registrado, mas não tem a informação bem classificada. Então, se teve VOD, coloquem qual exame que vocês viram o VOD, coloquem a data, qual medicação que utilizou, que dia que iniciou. Sobre a DASH, usem todas as tabelas de classificação que vocês puderem, deixem registrado. Depois a gente pode passar para vocês direitinho todos esses dados que estão aqui, que não podem ser esquecidos, que são muito importantes no pós-transplante. Sobre causas de óbito, que é uma coisa um pouco conflitante, porque às vezes no momento de registrar o óbito, quem vai registrar é o plantonista, não é o médico que acompanha sempre esse paciente, e aí acaba que a causa do óbito vira sempre choque séptico ou infecção, e aí não se observa toda a causa de óbito, tudo o que estava acontecendo antes. Então, aqui eles dizem que a causa... Eu tirei esses comentários de uma aula do Dr. Riso, e ele diz que a causa de óbito principal é a doença ou problema que iniciou a cadeia de eventos que levou o paciente diretamente ou inevitavelmente à morte, extraído da Organização Mundial de Saúde. Geralmente, quando o plantonista passa e coloca lá que o paciente foi a óbito por sepsia ou qualquer coisa assim, vamos observar se isso não foi decorrente a uma DASH que o paciente já tinha desencadeado, se não foi uma recorrência da doença, uma falha de enxertia, enfim, façam um grupo, conversem, discutam esse caso para a gente conseguir registrar corretamente a causa do óbito e registrem todas as outras causas contribuintes para esse óbito. Aqui também vamos deixar algumas ferramentas e aplicativos de apoio para vocês começarem a estruturar
o serviço de vocês. Lá no site do CIBMTR, a gente tem uma calculadora para risco de VOD. Se você colocar no Google VOD CIBMTR, vai aparecer esse link, e aí vocês podem acessar com alguns dados que você coloca sobre medicação, do condicionamento, algumas perguntinhas que ele faz, ele te dá a classificação de risco para o VOD. Aqui a gente também tem uma classificação da VOD, no sentido se essa VOD que o paciente teve foi leve, moderada ou grave. Não é do CIBMTR, mas é um aplicativo para celular que é bem legal, se vocês quiserem ter. Para o GVHD, a gente acaba usando a classificação padrão, do Gluckman para aguda, do NIH para crônica. E aí eu vou mostrar para vocês um modelinho que o Anderson apresentou no Tandem, acho que faz 2 anos, foi um trabalho premiado e tudo. Ele criou algumas etiquetas com as informações que o CIBMTR pergunta para facilitar o preenchimento do GVHD crônico lá no serviço de Jaú. Então, eu pedi autorização para mostrar um slidezinho aqui. Ele fez uma etiquetinha para cada órgão: boca, pele, trato gastrointestinal, olho, pulmão, trato genital, e ele colocou lá desde o score 0 até o score máximo e quais são as intercorrências que acontecem em cada grau. Então, se o médico viu que o paciente tem alguma alteração, ele cola a etiqueta e preenche o campo que se aplica para esse paciente. E isso, se o seu prontuário não é físico, é um prontuário eletrônico, pode ser um formuláriozinho, pode ser alguma coisa que ajude. E aqui também tem um aplicativo do GVHD, que chama eGVHD, para o celular. Ele gradua tanto o GVHD quanto o crônico, tem todos os sinais, sintomas e fotografias e descrições de todos, em todos os órgãos. É bem legal, ajuda bastante os gerentes de dados que têm alguma dúvida, que não sabem direito o que significa cada coisa. Aqui também tem um outro aplicativo para celular, que se chama QX Calculator. Ele é uma calculadora médica para diversas especialidades. Dentro delas tem... E aí lá dentro tem diversas calculadoras para várias coisas, de várias doenças hematológicas, mas lá tem calculadora que vai calcular a superfície corpórea, o peso ideal ajustado, e tem a calculadora do HCTCI. Você coloca, conforme ele vai perguntando, quais são as condições do seu paciente, e ele vai te dar a pontuação, se o índice de comorbidade para transplante desse paciente é alto, intermediário ou baixo. E aqui alguns links interessantes. Tem uma calculadora do DRI, pelo CIBMTR também. DRI é o índice de risco de doença. Então, você também coloca qual é o diagnóstico, coloca qual é o status da doença no momento do pré-transplante, e ele vai te dizer se esse paciente é um paciente de alto risco, muito alto, ou se ele é intermediário, ou se ele é baixo. Aqui está o linkzinho para consultar os guias e manuais do CIBMTR. E aqui tem o link de um curso online para preenchimento de dados pré e pós-transplante. Foi criado pela Cíntia, pelo Anderson, pela Elis, que mostra como é que faz para preencher o primeiro formulário, o mais simples formulário do CIBMTR, do pré-transplante e do pós-transplante. E aqui só algumas opções que a gente tem quando a gente está reportando para o CIBMTR o segmento desse paciente. A gente tem 3 opções para se fazer com os formulários a preencher. Então, a primeira opção é a mais desejada, que é reportar todo o follow-up desse paciente. Mas a gente precisa de algumas informações mínimas. E a gente vai consultar a evolução médica, às vezes a gente envia algum questionário para o médico de origem, muitos médicos respondem, alguns não têm disponibilidade para responder, a gente às vezes solicita um relatório ou faz contato com o próprio paciente e tenta resgatar esses exames, esse relatório para reportar o segmento do paciente.
Em alguns casos que a gente não consiga encontrar esse paciente, fez contato, falou com o médico não sabe, o paciente sumiu, mudou de casa, não atende o telefone, você pede para o assistente social entrar em contato, fazer busca, mandar telegrama, procura nas redes sociais, não encontra de jeito nenhum esse paciente para fazer o follow-up, aí você pode registrar nos formulários do CIBMTR como Lost Follow-up. E no ano que vem ele vai gerar um novo formulário, você vai tentar procurá-lo novamente para tentar reportar. Mas aí esses dados se encerram nas pesquisas que eles fazem, se encerram por aí. Mas se você conseguiu pelo menos algum contato e descobriu que esse paciente ainda está vivo, você não conseguiu exames, não conseguiu nenhum relatório, mas conseguiu verificar que ele ainda está vivo, você pode colocar lá como survival, tem um formezinho para você informar que o paciente, você não conseguiu exames para reportar o follow-up, mas sabe que ele está vivo. Só para concluir, esse compartilhamento de estratégias para coleta e registro de dados no transplante, a gente espera que consiga nortear os novos gerentes de dados dos diversos centros, porque a intenção é a gente alcançar a maioria dos centros, tornar a maioria dos centros afiliados e ativos no CIBMTR, e a gente sabe que a gente vai conseguir compreender melhor o cenário brasileiro de transplante, vai conseguir gerar pesquisa e vai garantir qualidade, acurácia e segurança nas informações. Vamos conseguir viabilizar o desenvolvimento de alguns estudos multicêntricos, poder fazer um benchmarking e, consequentemente, vamos melhorar o cuidado dos nossos pacientes e a qualidade de vida deles depois do transplante. Agradeço pela oportunidade e estamos aqui para o que vocês precisarem. Aqui fica o nosso e-mail dos gerentes de dados Brasil. Podem fazer contato e fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Vou pedir para os outros palestrantes, a Elis, a Monique, a Cíntia, voltarem aqui às suas câmeras para um bate-papo. Monique ainda está conosco? A minha câmera agora sim. Eu acho que está carregando, hein, Cíntia? Estamos te vendo. A Monique está conosco ainda? Estou aqui, mas está bloqueado a minha câmera. Ah, eu vou colocar para você aparecer, só um instante. Bom, enquanto eu desbloqueio a câmera da Monique, eu gostaria de dizer que vocês estão vendo aí na sua... Monique, eu solicitei que você abrisse o vídeo. Veja se você recebe alguma notificação aí. Estou. Vocês veem na tela um código, um QR Code. Então, eu vou pedir para quem estiver nos assistindo para que direcione a câmera do seu celular. O que é esse QR Code? É uma pesquisa de opinião depois do evento. Super importante até para esse feedback do grupo de gerenciadores de dados, sobre o aproveitamento das pessoas que estavam aqui nos assistindo e para que eles tenham um feedback. A gente sabe que a atuação deles é super importante, essa parceria é bastante valiosa para a entidade, então quem puder avaliar será de grande valia. É isso, pessoal? Falei certo? Então tá, eu vou fazer algumas perguntas aqui até antes de nós encerrarmos. A primeira, eu gostaria de perguntar para a Monique. Antes de tudo, Monique, eu gostaria de agradecer a tua presença, aproveitar que você está aqui e te perguntar como você avalia a participação dos centros brasileiros nesse abastecimento de dados junto ao CIBMTR. Diria que a participação dos brasileiros é muito importante para o CIBMTR internacionalmente. É uma presença muito forte no CIBMTR. O Dr. Marcelo Pasquini é muito ativo com os brasileiros e eu estou aprendendo mais português todavía. Quase 2 anos em outubro.
E estou tentando ajudar com os brasileiros que precisam de informações e perguntas e problemas com contas. E parece super legal. Acho que é uma participação muito forte. Muito forte. O português está ótimo. Obrigada. Eu gostaria de, para finalizar, de perguntar para a Cíntia, Elis e para a Bruna, queria que vocês dessem aí como esse último recado. Para quem está nos assistindo, né, o que você pode dizer para aqueles que estão ainda iniciando neste processo de análise de dados e podem estar ainda avaliando o processo como desafiador, sobretudo a parte da reestruturação para viabilizar a coleta e reporte de dados? Quais são as razões para persistir e seguir em frente? Pode começar. Eu posso começar com você, Cíntia? Pode. Bom, eu acredito que, antes de tudo, a gente precisa entender o que o serviço pode oferecer para o gerente de dados desenvolver o trabalho dele, né? Então, esse projeto, ele surgiu, a mentora foi a Elis, e eu me lembro quando ela começou a fazer aí o racional do trabalho, né? E ela falava muito assim, a gente precisa sensibilizar os chefes, e é isso mesmo. Uma boa parte do meu trabalho tem sucesso porque o meu chefe ele tem consciência do quanto é importante registrar os dados no CIBMTR. E aí, recursos começam a aparecer para os gerentes de dados. No meu caso, eu sou a gerente, tem outros já em treinamento na instituição. Não é fácil, é um trabalho que muitas vezes você tem que levantar e tomar alguns cafezinhos, né, Bru? Só que é de suma importância para o país, né? É de suma importância para os centros. Então, só para finalizar, né? Qual é a melhor maneira de você sensibilizar a equipe, além de mostrar a importância do trabalho? Mostrando o resultado. Então, quando você começa a inserir dados no CIBMTR, começa a receber feedbacks, que faz parte de tal pesquisa, que entrou em tal score, aí você consegue comparar o seu resultado, aí a equipe começa a enxergar a sua equipe também com um olhar um pouco diferente do começo. Mas é um processo. Então, por exemplo, a parte aí da Elis e da Bruna mostra a infraestrutura, a conscientização, os recursos. Eu trabalho há 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos ali com a equipe do TMO, e eu percebi que hoje a equipe tem uma nova consciência sobre esse trabalho. Quem aplica o termo pro paciente é a equipe médica. E se tem residente em treinamento, eles sabem o que é o CIBMTR, que tem que aplicar o termo, que está ligado à acreditação. Então é isso, é super importante aí. Queria deixar essa mensagem principal. Os chefes do serviço terem ciência da importância desse trabalho nos centros de transplantes. Obrigada. Um trabalho não só com planilhas, mas acho que muito com pessoas também, né? Essa conscientização vai para além desses dados, né? É isso. Você, como gerente de dados, só para não me estender muito, você tem que conhecer a equipe. Eu me lembro que eu mal falava, e aí eu comecei a conhecer. Os enfermeiros me ajudaram muito. A Tânia, né, era uma enfermeira que sempre me ajudou, continua ajudando. E aí eu comecei a tomar voz, mas eu sei qual é o médico, quando eu posso falar com ele, quando eu não posso. Gerente de dados tem que interagir com a equipe aí multiprofissional. Bom. Elis? Bom, a Universidade Federal do Paraná, né, está afiliado desde 85, né, e a confiança que a gente desenvolveu pelo CIBMTR, porque eles têm essa prática já há mais de 40 anos. É um registro consolidado, é ligado a padrões internacionais, isso facilita muito o trabalho e esse suporte que a gente tem, né? E o fato da gente não ter que criar um novo registro, porque tudo isso tem um custo, gente. A gente já tentou criar um registro nacional que não deu certo. Acho que uma das barreiras é que se a gente cria um registro nacional, ainda a gente vai ter uma barreira de integração de dados.
né? Porque um registro nacional ele teria que viabilizar, né, uma integração com o registro internacional. E isso não acontecendo, fatalmente a gente vai continuar com o retrabalho, né? Então, eu acho que esse é o caminho mais fácil, né, de a gente conseguir ter um registro consolidado com padrões e que facilita de uma maneira muito... A gente já viu esse resultado quando a gente fez um trabalho multicêntrico, que acho que foi a Cíntia que mostrou isso, do trabalho multicêntrico. Quando a gente fez a análise dos dados, foi muito rápido, porque os dados já estavam prontos para análise. Foi só juntar as informações de todos os centros. Então, a gente tem essa facilidade, né? E para a criação de um registro, isso poderia levar anos, sem contar o custo do desenvolvimento de um projeto brasileiro. E não é só o custo para desenvolver, isso tem manutenção, porque o próprio CIBMTR, a cada passo, está lançando updates, né? Surgiu agora a história do Covid, imediatamente o CIBMTR já criou um relatório específico para a Covid, né? Tá, isso falando em termos de registro. Agora falando em termos de como GD, né? Eu acho muito importante mesmo essa interação com os médicos, né? E a sensibilização para a qualidade de dados no prontuário para facilitar a coleta de registro, né? Porque não é fácil, a gente tem problemas de integração entre sistemas, a gente tem problemas com relatórios, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, que no começo é difícil, mas ainda assim, hoje eu tenho dificuldades e a gente está aqui para se ajudar, né? De repente, uma pessoa de um centro que está entrando agora pode ter alguma solução que ajude os demais gerentes. Então, essa é a ideia desse grupo, é a gente se ajudar e ter apoio da equipe médica, da equipe multidisciplinar. É isso. Obrigada. Bruna, imagina. As minhas amigas já falaram quase tudo, mas o que eu posso dizer é que, assim, de vez em quando dá vontade de desistir, mas, assim, segurem firme. A gente dá o passo do tamanho que a nossa perna consegue dar. Então, às vezes a gente olha, mas lá em Jaú, nossa, mas eles são perfeitos, olha, eles têm etiqueta, olha, eles têm não sei o quê. E você olha para o seu e fala, nossa, o médico aqui não reporta, nem, não preenche nem o formulário que era só para colocar um xizinho, poxa vida. Calma, gente, calma, é assim mesmo. Todo começo, toda mudança, a gente está mudando alguma coisa. É um pouquinho, né, difícil, mas vamos explicar qual é a importância de fazer parte de tudo que as meninas já falaram. E é aquela coisa, a Elis falou, às vezes chega alguém novo com uma ideia que vai funcionar para uma coisa antiga, mas não quer dizer que tudo isso que a gente disse aqui hoje, ou que o que é uma fórmula, é uma receita lá no meu centro e que funciona muito bem, vai funcionar bem no seu centro, porque as pessoas são diferentes, as estruturas são diferentes, os tempos são diferentes. Mas vamos devagar. Hoje eu só consigo fazer até aqui, eu vou fazer até aqui. Amanhã eu dou mais um passinho e depois mais um, e daqui a pouco vai ter um monte de centro olhando para o seu centro e falando, caramba, olha aquele centro, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer assim. E a gente sempre fala que nunca consegue, mas um dia a gente chega lá. A minha avó na roça diz que pouco com Deus é muito. Então, acho que de pouquinho em pouquinho, na busca do ótimo, a gente faz o bom. Né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Monique, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua apresentação. Cíntia, Elise, Bruna, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos que participaram, que nos assistiram nessa noite. Desejo a todos que tenham uma ótima noite, um ótimo fim de quinta-feira. Agradeço novamente às nossas palestrantes. Gostaria de convidar a todos que ainda não são sócios, que associem-se à SBTMO e aproveitem todos os benefícios de se tornarem membros da sociedade. E nós agradecemos novamente a todos pela participação. Fiquem em casa, acompanhem o nosso webinar. Até breve e TMO juntos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.